Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. É muito bom estar aqui para louvar ao Senhor, para estarmos orando juntos nesse culto de oração. Nosso culto semanal que nós temos, da qual nós buscamos ao Senhor e estamos colocando alguns nomes diante de Deus que tanto necessitam. Estar também, acima de tudo, agradecendo ao Senhor, porque Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido um Deus provedor, um Deus cuidador, um Deus que tem feito grandes obras em nossos meios. E que você possa estar intercedendo na sua casa, com a sua família, estar realmente no seu momento especial de comunhão com Deus, estar assim, orando por essas vidas que tanto necessitam. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, que está lá no livro do profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, capítulo 14, que você poderá acompanhar assim na sua Bíblia, tá bom? Ou pode também ver na tela, aparecerá aí o texto bíblico, você poderá assim acompanhar. Diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como o do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste, verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas? Quem é prudente, que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor, depois estaremos cantando o hino e assim iniciando o nosso culto. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esse instante tão precioso na Tua presença. Obrigado por estar aqui juntos com os nossos irmãos para orarmos, cultuarmos e louvarmos a Ti de todo o nosso coração, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. O Senhor é um Deus curador, um Deus restaurador, um Deus perdoador, um Deus que nos ama e cuida de nós. Ouve, Pai, o nosso clamor, aceita a nossa adoração e que só possa transformar cada vez mais o nosso coração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito bem, você ouviu esse texto, nós lemos o texto de Oséias capítulo 14. É um texto que fala muito ao nosso coração, porque é um texto, como muitos na Bíblia, realmente ela é a nossa base, a nossa regra de fé e prática. E na palavra do Senhor nós vemos vários exemplos e Deus realmente revelando ao povo o quanto Ele ama cada um de nós, o quanto Ele realmente restaura a nossa vida, a nossa fé. Basta nós nos arrependermos, basta nós confessarmos nossos pecados, que Ele está pronto para ouvir, para restaurar, para curar, para fazer grandes obras em nossos meios. Nós vemos nesse texto o profeta Oséias, e o profeta Oséias trabalhou, como eu já expliquei para os irmãos, com o reino do norte. Havia Israel, logo após Salomão, ele passou por uma divisão muito grande, que permeou por todo o tempo de Israel. Israel se dividiu em dois reinos. O reino do norte, tendo Samaria, a tribo de Efraim como principal, e o reino do sul, que era Judá e Benjamim, e que ficou tendo como Jerusalém a capital. E o reino do sul, claro, ficou depois em evidência, né? E do reino do sul é que saiu Jesus Cristo, nosso Salvador, que foi chamado filho de Davi, porque é descendente da linhagem do rei Davi, que era de Judá. E o reino do norte, ele passou por períodos muito difíceis, tanto o sul quanto o norte. Deus, em vários momentos, Deus pesou a sua mão sobre o povo, porque o povo andou errante, o povo fez coisas que desagradavam ao Senhor. Tanto é que o reino do sul, nós já lemos e estudamos várias vezes, né? Ele foi levado cativo para a Babilônia, ficou lá 70 anos. Jerusalém foi destruído, o templo, fruto da desobediência do povo. Deus permitiu que isso acontecesse. E o reino do norte foi um reino muito difícil, a maioria dos reis foram reis infiéis, que não serviram ao Senhor. O povo acabou adorando os deuses dos cananeus, daqueles povos que viviam à sua volta. Tinha muitas vezes a Síria como um agente salvador. E assim o povo desobedeceu. E Oséias trabalhou no reino do norte. Nesse texto aqui, ele chama o povo ao arrependimento. E o povo confessa os seus pecados, né? Terminando esse livro, o povo que havia adulterado ao Senhor, que tinha abandonado o Senhor, seguido outros deuses. Então Oséias chama o povo para o arrependimento. O profeta do Senhor, e a Bíblia mostra claramente que a função dele, né, não é como hoje muitas vezes pessoas por aí pensam que o profeta é aquele que revela o futuro. Mas o profeta do Senhor, ele proferia a palavra de Deus. Era alguém que chamava o povo para o arrependimento. Chamava o povo para voltar-se ao Senhor e buscar ao Senhor. Esse deve ser o nosso papel como igreja. A igreja tem uma função profética, de chamar o povo ao arrependimento, de chamar a nossa nação, o Brasil, onde nós estamos, para que creia e busque ao Senhor, se arrependa dos seus pecados. Então esse é o nosso papel. Então Oséias realmente mostra que Deus, né, e sendo usado por Deus, chama o povo ao arrependimento. Chama o povo para realmente buscar e servir ao Senhor de todo o seu coração, voltar-se para Deus. Tanto é que nesse texto, nós vemos aqui, no versículo 1, ele falando o seguinte: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Né? Uma frase curta, simples, mas ele fala: volta-te, Israel, para o Senhor teu Deus. Por causa dos teus pecados você está caído. Ou seja, Deus permitiu o povo passar por muitas dificuldades para que o povo aprendesse. E Deus permite que nós passamos por lutas e batalhas, dificuldades, como nós estamos passando agora, nesse instante, para que possamos aprender. Deus quer ensinar ao povo.
Deus mexeu com a estrutura do mundo, não é só o Brasil. Não pense você que é só o Brasil. Tem pessoas muitas vezes pensando que nós estamos diante de um problema simples. Não, é um problema sério. Claro que comparado à população brasileira, não morreram tantas pessoas. Morreram, claro, um número expressivo, 40 mil pessoas ou mais. É um número bem, né, impactante, com certeza. Claro que outras doenças também matam pessoas. Mas Deus mexeu com a estrutura do mundo. Deus mexeu com a estrutura dos poderosos. Deus tem falado aos corações. Nós temos que entender isto. Nós temos que estar sensíveis à voz do nosso Deus. E realmente buscando o Senhor. E nesse momento agora é o momento de nós, com mais intensidade, voltarmos ao nosso Deus. Prestarmos a Ele sacrifícios dos nossos lábios. Como aqui diz no versículo de número 2. Olha só o que o autor aqui, Oséias, fala. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade. Aceita o que é bom. E, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Que nós possamos oferecer sacrifícios, que agradam ao Senhor. Nós muitas vezes pensamos que, e hoje nós vemos muito isso na mente evangélica brasileira, do sacrifício físico, muitas vezes. Há pessoas que pensam, vou entregar o meu dízimo e assim Deus vai me retribuir com muito mais do que eu assim ofertei. Mas Deus pede aqui, acima de tudo, o nosso coração. O sacrifício dos nossos lábios, de um coração sincero, de um coração arrependido, de um coração voltado para Deus. De um coração que procura cumprir a vontade de Deus. Acima de tudo, é isso que Deus pede para o povo lá de Efraim, povo lá do reino do norte. Assim que Deus pediu. Então nós vemos os resultados de uma real conversão a Deus. Oséias chama o povo ao arrependimento, arrependei-vos, tá que ele fala aqui, tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. O que é arrependimento? Eu já expliquei para os irmãos já há um tempo atrás, que arrependimento é diferente de remorso. Remorso, eu sinto o peso do meu erro, mas eu não tomo atitude de mudança. Eu sempre vou sentir o peso, mas nunca vou tomar uma decisão de mudança, de converter. A conversão, claro que nós um dia nos convertemos a Cristo, um dia eu tive a minha experiência de conversão, você teve a sua experiência de conversão, e a conversão é voltar. É como se eu estivesse indo com o meu carro em direção ao norte, de repente eu caio em si que eu estou errado, e eu retorno, entro no retorno e volto na direção contrária, caminhando para a direção certa, da qual eu devo ir, que é para o sul. Dando esse exemplo para vocês. Conversão, meu amado irmão, é claro que um dia nós nos convertemos a Cristo e caminhamos em direção a Ele dia após dia. A conversão é um processo contínuo. A regeneração, ela é um processo único, porque regeneração é morrer para o mundo e nascer para Deus. Quando eu aceitei a Cristo, me converti a Cristo, eu morri para esse mundo. Eu morri para as coisas desse mundo. E agora eu nasci para uma nova vida. E agora eu começo a crescer, caminhar na fé, crescendo cada dia mais para me tornar um crente maduro. E a conversão, na realidade, é um processo contínuo. É sempre estar em direção ao Senhor, fazendo a sua vontade, cumprindo o seu propósito e o seu querer. E assim, Oséias chama o povo, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Reconhecer o seu erro e tomar a decisão. Agora, a partir de agora, eu vou honrar e servir ao Senhor. Honrar e servir ao Senhor. Depois ele mostra aqui, versículo 4, qual que é a vontade de Deus? Qual é o resultado de uma real conversão ao Senhor, de um real arrependimento ao Senhor? Versículo 4 diz, que Deus quer nos curar. Diz assim, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo,
os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Né? Primeiro, Deus quer restaurar. Né? A vontade de Deus é restaurar vidas. O papel da igreja é levar vidas para ter encontro com Cristo e serem restauradas. Nosso Brasil precisa de restauração. Nosso povo necessita de restauração. Há muitos que estão perdidos nos seus pecados, nas suas idolatrias, nos vícios, na prática imoral. E nós temos que chamá-los ao arrependimento, à restauração. Deus diz aqui, como Deus falou para o povo de Israel, Deus fala conosco, né? Curarei a sua infidelidade. Deus nos chama, meus amados irmãos, a sermos fiéis a Ele, mas realmente buscando ao Senhor de todo o nosso coração, e restaurando e buscando a restauração que vem do Senhor, né? A restauração que vem do Senhor. Há um texto da palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 4, versículo 16, que diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A nossa leve e momentânea tribulação. Nós estamos passando, meus irmãos, por um momento leve, momentâneo de tribulação. Muitos crentes passaram momentos muito piores que nós estamos passando. Claro que eu não estou aqui menosprezando a nossa dificuldade, porque é um perigo muito grande, né, com relação a essa contaminação que está assolando o país e assolando o mundo. Eu tive relato, depois eu vou passar para os irmãos na hora da oração, de alguns irmãos que nós conhecemos que foram contaminados. Temos uma família pastoral da nossa região de São Paulo, da Igreja Cristã Evangélica Betel, o pastor Yuri, né, ele foi contaminado e eu recebi o comunicado que ele foi internado, ele e a sua esposa, deixando a sua filhinha, que não está contaminada, mas eles foram internados, né? Ore por eles. Estão passando um momento difícil aí, né? Teve que deixar a sua filha com o cuidado de outras pessoas. E, ou seja, nós estamos passando um momento de tribulação. Deus tem permitido isso. E como eu falei, para nos ensinar, para poder nos restaurar, para poder nos lapidar. E assim nós vamos crescendo, né, no conhecimento da glória e do poder do Senhor. E nesse livro de Oséias nós vemos, né, como eu falei, a restauração. Deus promete, né, ao convertido, como ele fala aqui, aquele que realmente busca o Senhor de todo o coração, ser um refresco como orvalho. Versículo 5 diz: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Olha só que bonito que ele fala, né? Serei como refresco. Você deve conhecer com certeza o orvalho. O orvalho, né, é ele umedece as plantas, ele renova, para que a planta comece o dia, quando o sol começa a raiar, ela já tem o seu alimento, que é a água, né? Ele refresca a nossa vida, né? Nós vemos também que ele fala também que eles serão como o lírio. Você já viu o lírio, aquela flor, como ela é bonita, né? É uma flor muito bonita, eu admiro muito o lírio. Até que Deus compara, a Bíblia fala muito do lírio, né? O lírio do campo e tudo mais. É uma planta, é uma flor do campo. E Deus veste o lírio. Assim como Deus veste o lírio do campo, Deus se preocupa conosco. Deus cuida de nós, né? Deus cuida de nós. A Bíblia diz que nem Salomão se vestiu como eles. E a flor, né, é algo maravilhoso que Deus assim proporciona para cada um de nós. Então que possamos, meus amados irmãos, entender isso, que Deus quer nos dar refresco, né? Deus renova a cada manhã a nossa vida e Deus, né, faz que possamos produzir flores, né, beleza, porque a vida com Deus produz beleza. A vida com Deus produz vida.
e vida com abundância. O caminhar com Deus produz vida e vida com abundância. Tenha certeza disso. Outra coisa importante que ele fala aqui é que seremos como esplendorosos como a oliveira. Versículo 6 diz: estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do Líbano. Eu não sei se você já viu a oliveira, né? A oliveira é uma árvore muito importante. Desde a antiguidade, é um dos frutos que os homens se alimentam há muitos e muitos, há milhares de anos. Esse texto aqui foi escrito, para você ter uma ideia, 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. Antes de Cristo. Mais ou menos 2.700 anos foi escrito esse texto. E a oliveira já era um fruto conhecido e que as pessoas se alimentavam, que era útil para a população, para o mundo. Até hoje nós usamos, né, a azeitona, que é o fruto da oliveira, que nós, né, saboreamos, que é importante também para a nossa saúde. Temos aí o azeite, que é tão importante, né, tão rico, que nós utilizamos na nossa culinária. E a medicina tem provado que o azeite é importante até para o controle de gordura saturada, né, ele ajuda na nossa saúde e tudo mais. Então, ou seja, Deus há de fazer daquele que volta para Ele de todo o seu coração ser esplendoroso como a oliveira, importante como a oliveira. Assim é você. Deus quer fazer de você uma pessoa importante, assim como foi e como é a oliveira. Florescerão como a videira. Versículo 7 ele diz: os que se assentam de novo à sua sombra voltarão e serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como a do vinho no Líbano. Né? Serão como a oliveira. A videira, né, melhor dizendo. A videira é uma planta também muito útil, né, muito utilizada desde o início. Nós sabemos que a videira ela produz a uva produz vários produtos, um deles o vinho, o suco de uva, que são importantes para a saúde humana. Tem sido provado que eles são úteis também para rico em oxidantes, antioxidantes. E a uva é um alimento saboroso, maravilhoso, que todos nós gostamos, né? Então, ou seja, não sei se você já foi numa plantação de videiras ou até mesmo de cereais, como diz aqui o texto, né, que nós seremos florescer como a videira e como o cereal, vivificado como cereal. Quando eu estive recentemente lá no Reino Unido, eu nunca tinha ido num campo de trigo. Eu fui num lugar onde havia plantação de framboesa, morango e tinha uma plantação de trigo. Que bonito ver aquele trigo todo formado, né? Aquelas pencas de trigo, aqueles ramos de trigo, né? Melhor dizendo. E vemos que todo aquele campo, naquele tamanho bonito, é lindo demais ver aquilo. Eu lembrei daquele texto que diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Né? Havia muito trigo para ser colhido ali. E assim também nós vemos que o mundo está pronto para ser colhido e há poucos obreiros trabalhando. Mas aqui diz que nós seremos renovados, né, e floresceremos como a videira. Eu já fui uma vez no interior de São Paulo, minha irmã morava em Pilar do Sul e tinha uma plantação de uvas. E como é bonito ver aqueles cachos maravilhosos. Parecendo que é de plástico, que foi feito ali por alguém, mas ali foi feito por Deus. E assim será a nossa vida. Né? Iremos florescer. Aquele que volta-se para o Senhor, que reconhece os seus pecados e que busca o Senhor de todo o seu coração. Com certeza Deus renova e faz de você uma videira frutífera. Um ramo de trigo
frutífero. Deus há de fortalecer a sua vida, tenha certeza disso. E versículo 8, ele fala que nós produziremos muitos e muitos frutos. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Nós iremos, com certeza, produzir frutos e frutos do Espírito Santo. E esse texto, meus amados irmãos, nos chama a um comprometimento real com Deus. A cada dia, a cada manhã, em cada instante. Que possamos viver em fidelidade com o Senhor. Que possamos viver em integridade. Que possamos realmente, acima de tudo, viver em confiança ao Senhor. Jamais abandonando o Senhor para ir atrás de ídolos, de coisas que não levam a lugar nenhum, mas que possamos ir em direção ao nosso Deus e buscá-lo com mais intensidade a cada dia. Que Deus assim te abençoe, que você permaneça firme e forte com o Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus assim te abençoe. Estaremos agora passando um slide com vários motivos de oração que você possa orar ao Senhor. Eu vou colocar depois uma música que você possa assim estar meditando nessa música. Enquanto essa música está tocando, que você possa dobrar os seus joelhos, se for possível, que você possa curvar sua cabeça e orar ao Senhor. Ao término da música, eu estarei orando ao nosso Deus pelos motivos que foram apresentados. Tá bom? Então vamos assim orar ao Senhor. E eu peço oração, né? Temos aí alguns motivos de oração para estarmos colocando diante de Deus, né? Um deles é, como eu tenho colocado, alguns pastores que passaram por lutas da nossa região. O pastor Luiz André, eu mandei um vídeo no nosso grupo, da qual ele agradece, né? Ele fala um pouco da situação dele com relação ao seu enfrentamento ao Covid-19, ele e a sua esposa, né? O risco que teve de perder a sua filhinha que está por vir e tudo mais. E também oro pelo pastor Yuri. Eu recebi um comunicado, pastor Yuri é pastor da Igreja Cristã Evangélica de Betel. Eu já falei agora aqui na mensagem. E ele foi contaminado, ele e a sua esposa. São dois jovens, um jovem pastor, a sua esposa também bem jovem. Ele é do norte, do nordeste, né, melhor dizendo, do nordeste. Recém-chegado aqui na nossa região de São Paulo. E ele pede as nossas orações, né? Ele foi internado e a sua filhinha teve que ficar ao cuidar de outras pessoas, né? Porque ele e a sua esposa ficaram internados. Ela está um pouco melhor, ele está um pouco mais complicado. Vamos estar orando por eles para que Deus, né, possa restaurar a sua saúde, para que ele possa voltar o mais rápido possível para a sua casa. E também ore agradecendo a Deus pelo pastor Luiz André. Eu mandei um vídeo, ele fala agradecendo, né, as orações e também falando das suas dificuldades. Ore por ele. Ore pelo pastor Jackson, né? Ele e a sua esposa, Mônica, perderam um bebê que estava por vir. Não foi por causa do Covid, foi por outros problemas, né? Me apresentou um probleminha no coração. E Deus, pela sua infinita bondade e vontade, acima de tudo, decidiu recolhê-lo. Então, ore pela vida deles, Deus conforte o coração. E ore pelos demais irmãos. Eu peço que você tome o máximo de cuidado. Nós estamos aí em meio a uma pandemia. Nosso governo de São Paulo, ele afrouxou um pouco as restrições, abriu um pouco o comércio, os shoppings estão reabertos, né? Teve até tumulto na reabertura, comércio a 25 de março e tudo mais, mas que você possa, acima de tudo, tomar o máximo de cuidado, você e sua família, tá bom? Fique em casa, se possível, e tome os devidos cuidados e ore ao Senhor. Vamos estar nesse momento agora intercedendo a Deus pelo nosso país, pelo mundo, que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. Amém? Então vou passar agora o slide, você estará acompanhando, colocarei uma música. Durante a música que está tocando, você feche seus olhos e ore ao Senhor. Depois estarei orando também ao Senhor. Amém? Amém. Deus nos abençoe.
Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O Rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor, triunfará na Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar. pois o Rei do mal não dominará. Já condenado está por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá as armas o Senhor nos dá. Se a morte eu sofrer, e tudo se vai, seu reino é nossa herança. 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 A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Vamos orar ao nosso Deus, então. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Abençoa, Pai, teu povo, abençoa a tua igreja, que tanto necessita, ó Deus. Nós oramos por essas vidas que aqui nós colocamos, ó Pai, diante de Ti, vidas que clamam por saúde,
Ó Pai, nós oramos, ó Pai, pela Lina, pela Mariana, pela irmã Lúcia. Ó Deus, oramos, ó Deus, pela família da irmã Pete. Oramos, ó Deus, pelos nossos idosos que passam por lutas e por dificuldades e que estão sujeitos, ó Pai, e sensíveis a essa contaminação. Que o Senhor possa protegê-los, ó Pai, de todo o mal. Coloque tuas mãos sobre a vida deles, ó Pai. Todos os idosos da nossa igreja, a nossa irmã Alzira, a nossa irmã Júlia, a nossa irmã Dalva, ó Deus. Enfim, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um, Deus. Oremos, ó Deus, também pelo pastor Yuri, o Pai que está lá no hospital, internado, longe da sua filhinha, ele e a sua esposa. Ó Pai, tem misericórdia do teu servo, Deus. Abençoa a sua vida e que o Senhor possa dar graça e força a ele, ó Deus, curar toda sorte de enfermidade, repreender todo o mal e trazê-lo de volta para a sua casa. Ó Pai, que sua mão esteja lá presente naquele hospital, ó Deus, a cada momento, ungindo a mão dos médicos também, que esse mal não venha, ó Pai, derrubá-lo, mas que ele possa ser restaurado e poder voltar para a sua casa e para o seu ministério, Deus. Oramos pelo pastor Jackson, conforte o seu coração, Deus, pela perca, ó Pai, desse bebê, sua esposa Mônica, abençoa eles, ó Deus, renova a sua esperança, a sua alegria. Eu agradeço pela vida do pastor Luiz André também, que está agradecendo a Deus pelas orações, que já está recuperado da Covid-19. Obrigado, Deus, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. E oramos pela família Mão Branco, que perdeu o seu pai, que o Senhor possa confortar o coração. A família da irmã Marilene também, conforte aquele coração, ó Deus, de cada um dos seus filhos. Oro, Deus, pela irmã Silene, também que perdeu o seu filho Antônio. Ó Deus, enfim, Pai, coloque tuas mãos poderosas naqueles que estão sofrendo nos hospitais, nos leitos, ó Deus. Pelo pastor Joseph, fortalece a sua vida, abençoa as suas mãos que estão ali para curar e restaurar vidas nos hospitais, todos os profissionais de saúde. Ó Deus, abençoa a nossa nação. Repreenda, ó Deus, o mal que se levanta contra o nosso povo, que cai por terra em nome de Jesus. Nos ensina, ó Deus, e mostra a tua vontade acima de tudo. Que nós possamos entender os seus propósitos, o seu querer com tudo isso que está acontecendo, ó Deus. Eu oro, Deus, para a nossa igreja, fortalece o nosso povo, a nossa fé. Una, ó Pai, cada um de nós em Ti, ó Deus. Eu oro pelas nações, eu oro pelo Irã, essa nação tão carente do Teu Evangelho. Cuida, ó Pai, do Irã. Abençoa, ó Deus, essa nação que tanto necessita, ó Deus. Abençoa, ó Pai, essa nação poderosamente. Pai, restaura o Irã. Abençoa os crentes que estão sendo perseguidos e massacrados. Que eles possam ver a Tua glória dia após dia. E ver o Teu cuidado em cada momento. Eu oro, ó Deus, enfim, ó Pai, também pelos desempregados, pelo irmão Marcelo, pela irmã Edna. Eu oro, ó Deus, que o Senhor possa restaurar, ó Pai, a nossa visão dia após dia e perdoar os nossos pecados. Cuida de nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que Deus sim te abençoe. Que você possa permanecer firme e forte no Senhor, a cada momento e a cada manhã. Como eu já comuniquei com alguns líderes da igreja, essa semana eu peguei um período de férias, a empresa me concedeu 15 dias de férias. Eu sempre pego um mês, né, em junho, para descansar, renovar as baterias. É necessário, porque eu tenho um ministério bivocacionado, então o desgaste é muito grande, eu preciso desse tempo para poder estar renovando as baterias e crescendo cada vez mais no Senhor, né? Estando mais próximo da minha família também. Então eu ficarei nesses 15 dias aí descansando. Claro que eu estou aqui, em qualquer emergência eu estarei aqui à disposição da igreja, com certeza. Espero que você permaneça firme com o Senhor, tá bom? Que você não se afaste do Senhor, que você esteja firme nas promessas do nosso eterno Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, Deus fortaleça sua família, né? Os irmãos, o irmão André, o irmão Rogério, o irmão Cido estarão trazendo a palavra aí alguns dias aí pela frente, que você possa estar atento ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus cuide de você poderosamente. Amém? Fique com Deus. Amém.